Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Eu sou Frei Hildo Perondi, Frei Capuchinho, moro no convento Nossa Senhora das Mercês, em Curitiba, Paraná, e vou fazer a reflexão do Evangelho deste domingo. Hoje é dia 8 de março, o terceiro domingo da Quaresma, e o tema da liturgia de hoje é tão bonito porque é tudo ligado com a sede e, sobretudo, com a solução que é a água. Então, nós celebramos o terceiro domingo da Quaresma e as leituras nos falam tanto dessa água, não somente a água que sacia a sede, mas justamente a água da vida. Se nós olharmos no Evangelho de João, no capítulo 2, nas bodas de Caná, Jesus traz o vinho novo, que é o vinho do amor. Depois, no capítulo 3, com Nicodemos, Jesus ilumina, é a luz que ilumina diante das trevas de Nicodemos. No capítulo 4, que nós vamos ver hoje, então existe a sede, Jesus supera a sede. No capítulo 6, mais adiante, a fome, Jesus é o pão da vida que sacia a fome. Então, com essa sequência tão bonita, nós vemos como Jesus é aquele que veio para trazer a vida e a vida em abundância. E também neste dia 8 de março, nós celebramos o Dia Internacional da Mulher. Então nós queremos lembrar de todas as mulheres deste mundo, queremos lembrar de nossas mães, nossas irmãs, nossas amigas, tantas mulheres que ajudam, colaboram também na nossa igreja, que fazem um serviço tão importante e tão a causa do reino. E queremos lembrar também com dor e sofrimento de tantas mulheres hoje vítimas do feminicídio, mulheres que enfrentam a violência, as mulheres pobres, as mulheres, enfim, que lutam pela vida. E o Evangelho de hoje vai ter justamente uma protagonista importante, que é uma mulher com a qual Jesus dialoga, conversa e acolhe. A primeira leitura de hoje é do livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 3 a 7. O povo de Deus está encaminhada rumo à terra prometida, saiu do Egito e agora se encaminha para a terra prometida. E no deserto é o lugar onde existe a carência de tantas coisas, e sobretudo da água. Diante da falta de água, o povo murmura contra Moisés e contra Deus. E novamente Moisés, então, com a ajuda de Deus, toca na rocha e verte a água que sacia a todos. Mas o texto nos deixa uma mensagem bastante difícil. O povo colocou Deus em tentação diante de Deus, murmurou contra Deus, dizendo: Deus está no meio de nós ou não? É uma pergunta ingrata, para um Deus que libertou o povo da escravidão do Egito, que caminha com ele, que ajuda a superar os problemas. E a resposta, sim, o Senhor está no meio de nós e ele sacia a sede do povo que tem fome. Aí, a segunda leitura também é tão bonita, porque é de Romanos, capítulo 5, que nos fala justamente da importância da presença de Deus no meio de nós. E nós que fomos justificados pela fé, nós podemos nos gloriar em tudo, mesmo nas tribulações, porque nós temos a esperança, e a esperança não decepciona. Esse tema tão bonito, que esteve presente, em todo o jubileu, que nós proclamamos que nós somos peregrinos da esperança. E o Evangelho de hoje, então, é um Evangelho longo, do capítulo 4 do Evangelho de João, que nos fala do encontro de Jesus com a samaritana. É importante situar o texto no seu contexto. Jesus está em Jerusalém e está retornando para a Galileia, para a sua terra. E poderia passar pelo Mediterrâneo, pelo Vale do Jordão. E, no entanto, Jesus, então, atravessa a Samaria.
os judeus não passavam pela Samaria, porque dizia que a Samaria era um território impuro, de gente impura. De fato, os judeus não se davam com os samaritanos. Havia até um provérbio maldoso que dizia: quem come o pão do samaritano come carne de porco. Né? Da onde vinha esse preconceito todo? Então, nós precisamos voltar 7 séculos atrás. No ano 721 a.C., o Império Assírio derrotou o Reino do Norte e, com isso, ocupou a Samaria e deportou toda a população importante e trouxe de fora 5 povos diferentes que não eram do sangue judeu. E esses 5 povos também trouxeram a sua religião, os seus deuses. E com isso, então, dentro da Terra Santa ficou um enclave, né, com 5 povos que tinham os seus próprios deuses. Por isso os judeus diziam: é um povo impuro porque não tem o sangue judeu. E é um povo, né, também que não cultua o nosso Deus, o Deus da libertação. E com isso ficou esse estigma contra os samaritanos. Repito, esse fato aconteceu há 7 séculos antes. Quem quiser mais informação, leia o capítulo 17 do segundo livro dos Reis. Então, Jesus rompe com o preconceito e passa pela Samaria. Aliás, o texto depois vai dizer que Jesus permanece 2 dias na Samaria. E bem na hora de meio-dia, os discípulos foram fazer compra e Jesus está sozinho no poço. E aí chega essa mulher que pede para Jesus, né? Jesus pede para ela: dá-me de beber. E ela se assusta, porque ela diz: como você, sendo judeu, pede a mim, que sou samaritana, água? E o poço era fundo, né? São 42 metros de fundura. Né? E aí começa o grande diálogo, né, entre as duas formas de sede e as duas formas de água também. E o diálogo é progressivo, né? Jesus vai conversando com uma samaritana, algo difícil, um judeu não conversava em público com uma mulher, e o diálogo cresce. E o bonito é vermos como a própria samaritana, que representa a comunidade dos samaritanos, como a mulher cresce junto. No primeiro momento, ela vê Jesus como um judeu, como sendo tu judeu. Depois, ela vê Jesus não és tu um profeta, portanto, ela cresce. Depois, ela diz: você não seria o Messias, portanto, ela vê Jesus como o Messias. E o texto termina com ela afirmando que Jesus é o Salvador do mundo. Portanto, esse progresso, esse crescimento é o crescimento que cada um de nós deve fazer diante de Jesus. E o diálogo tem tantos pontos importantes, porque Jesus, então, promete não somente essa água, né, que sai de um poço, mas Jesus promete, né, a água viva, a verdadeira água, que traz a salvação, a vida eterna. E Jesus promete, e mais adiante vai dizer: dele sairão rios de água viva. E também no momento da cruz, né, somente no Evangelho de João, quando o soldado abre o lado de Jesus, é que também sai a água, né, que vai ser símbolo do nosso batismo. E na discussão que Jesus tem com a mulher, 2 fatos devem ser importantes, mencionados. Primeiro, Jesus diz: o que vai chamar o teu marido? E ela diz: eu não tenho marido. É importante ressaltar que a palavra Baal em hebraico, ela pode significar marido, mas também pode significar senhor. E Jesus diz: de fato, tiveste 5 maridos, né, e aquele que você tem não é teu marido. Os 5 maridos eram os 5 deuses trazidos pelos povos que vieram e ocuparam a Samaria. O sexto, né, é aquele que ela está cultuando ainda, é o deus Baal, né, que era o deus da fertilidade. Nem esse era o Deus verdadeiro. Então, 6 na Bíblia é um número imperfeito, negativo. Né? E o sétimo ela vai encontrar agora, que é o número perfeito, ela encontra com Jesus.
Outra discussão importante que acontece é sobre onde adorar a Deus. Enquanto, né, os samaritanos diziam que era no Monte Garizim, já os judeus diziam que era no Monte Sião, em Jerusalém. E Jesus responde: dias virão, né, em que não mais se adorará nem lá e nem aqui, mas será onde? A adoração verdadeira será em espírito e verdade. E são esses os adoradores que o Pai espera. E são essa forma de adorar a Deus que nós devemos continuar ainda hoje, ou seja, a verdadeira adoração a Deus é quando nós adoramos, né, em espírito e em verdade. Meus irmãos, minhas irmãs, então esse evangelho de hoje teria tantos aspectos, né, para nós comentarmos, e é importante, então, primeiro mostrar que Jesus rompe com os preconceitos, né? Jesus passa pela Samaria, Jesus conversa com a mulher, dialoga, a mulher cresce no diálogo com Jesus. Isso que é importante, Jesus se insere na comunidade, né, supera esses preconceitos, né, de divisões que não são da vontade de Deus. Então, nesse tempo, né, de campanha da fraternidade, onde o próprio Jesus diz, né, ou seja, eu estou no meio de vós, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele veio morar no meio de nós, né, nós refletirmos toda a realidade, né, das pessoas que têm sede, as pessoas que têm fome e, sobretudo, as pessoas que não têm uma moradia digna. Era isso que Deus espera de nós. Que Jesus, então, sacia a nossa sede de água, mas, sobretudo, a nossa sede de vida eterna, e que nós possamos, né, adorar de fato a Deus em espírito e em verdade. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.